Boa tarde, gente amiga. Hoje o programa falando de um tema muito especial, que é a força do axé. Realmente, as pessoas ficam perguntando, afinal, que força é essa que todo babalorixá e toda ialorixá fala diariamente? Quando você vai consultar, você ouve sempre falando, não, porque o meu axé vai lhe ajudar, o axé de Mãe Ansã, o axé de Pai Oxalá, o axé de Mãe Oxum. E afinal, o que é a força do axé? Na maioria dos segmentos, se acredita no poder dos deuses, no poder de Deus sobre todas as coisas, no poder dos mentores diante da orientação que é dada, né, ao ser humano e que é passada no dia a dia. Muitas vezes a sensibilidade é uma força que você não vê, mas por isso é sensibilidade. Você sente. Agora, o que é a força do axé? O que é o axé dos orixás? Vamos falar então hoje, como babalorixás e alorixás, nesse primeiro bloco, sobre a força do axé. O que são os orixás e este poder que todas as casas de religião têm. Para isso, eu já vou começar com esse poderoso pai de santo, esse babalorixá que está com vocês todas as tardes, essa pessoa que tem a sua cabeça coroada pelo grande, misericordioso e grande poder do branco da iluminação, que é o Pai Oxalá, Pai Mário de Oxalá. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas amigas, nossos amigos. Fiquei até lisonjeado com toda esta pompa que tu me fez. Viviane, o poder dos axés que nós temos nas nossas mãos não seriam nossos, seriam os de nossos orixás. Nós somos simplesmente instrumentos daquilo que os nossos orixás nos determinam, que são os axés para a saúde, que são os axés para o amor, que são os axés para a abertura, que são os axés para dinheiro, que são os axés que tratam da sua vida no dia a dia. O que são axés? São forças, são energias, são forças que os nossos orixás trazem da natureza para trazer um pouco de benefício aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos clientes, todas aquelas pessoas que estão em volta desse axé. Esse axé é uma situação que nós passamos muito trabalho para receber. Nós tivemos muitos trabalhos para receber. Que trabalho, Pai Mário? Lágrimas, sorrisos, suor, noites sem dormir. Falta muitas vezes a família, a gente não poder estar junto ao nosso seio familiar. Por quê? Porque são determinações dadas pelos nossos orixás. São determinações que os nossos orixás dizem quem pode, quem não pode. Nem todos podem ser pai de santo ou mãe de santo, mas grande parte daqueles que podem sabe muito bem o que é sentir na pele e sofrer na pele tudo aquilo que aquele que vai sentar à tua frente, bater na porta da tua casa, que ele vai precisar. Então, esse é o resultado do axé. A força do axé, tu falaste no filho do axé. Afinal, um filho, quando a gente fala em filho, a gente fala também em gerar, em criar, em querer, em estar abençoado, em amar acima de qualquer coisa. Quando se fala em filho, se fala em toda uma gestação, em uma preparação, em uma organização e o querer bem. Quando se fala em filho, se fala em muito mais do que um grau de parentesco consanguíneo, porque muitas vezes um filho dentro do laço familiar tradicional pode ser adotivo, o tal do filho do coração. E é filho. Quando se fala em filho do axé, que filho especial é esse? Será que é um filho relacionado ao orgânico? É um filho ligado ao espiritual? A espiritualidade pode realmente trazer a possibilidade de se ter um filho? Isso a gente ouve as pessoas perguntarem. Essa grande família que é a religião, que é uma casa de religião, que é um ilê, se ouve falar hoje, que é uma terreira, que é um reino, é composto de filhos, filhos de santo, filhos do axé, pai de santo, mãe de santo, ialorixá, babalorixá, cacique de umbanda. São várias denominações que, na verdade, aproximam todos esses adeptos a um ser muito especial, que é o ser espiritual, que é o ser que traz, na verdade, toda aquela força
que faz o divino interagir conosco, interagir no nosso dia a dia. E a força dos filhos do axé. Pai Mário, o senhor é filho de Oxalá. Sim, eu sou filho de Oxalá. Até como eu estava falando aqui, né, o grande Pai Mário, e aí o senhor já respondeu de uma forma, fico lisonjeado, não sei se é tudo isso, olha. Oxalá, como o senhor também já disse aqui no programa, muitas vezes os filhos de Oxalá têm essa humildade. Eles não reconhecem a grandiosidade que eles têm no seu ser. Reconhecem a devoção, sim, ao grande Pai Oxalá, que é o Pai misericordioso, é o Pai que tem o seu alá sobre todos os filhos. É o Pai que abraça a todos sem distinguir raça, sexo ou até falhas. Pecado, se é que a gente pode dizer que alguma coisa é pecado. Porque na nossa religião o pecado não é muito estranho a maneira de ver pecado. No século XV era pecado mostrar o tornozelo. Hoje não é mais pecado, né? Se mostra tudo e não é pecado. Pai Oxalá tem esse dom. E os filhos de Oxalá, muitas vezes, têm esta humildade. Agora, você é um filho do axé. Eu sou um filho do axé, Viviane. Eu sou um filho do axé por N motivos, certo? Uma, porque, como muitos já sabem da minha história, eu fui entregue ao meu orixá já muito jovem, praticamente um recém-nascido. Tive alguns cuidados dos orixás já no ventre da minha mãe, perdão. E sou um filho do axé, sim. Fui entregue numa gamela, na porta de um quarto de santo. Fui criado no meio religioso, conheço todas as religiões, não faço distinção de nenhuma. Por que eu digo que eu sou filho do axé? Viviane, eu larguei uma vida profissional para viver para o orixá. Toda uma formação que eu tive na adolescência, toda uma formação que eu tive depois de adulto, o know-how que eu criei dentro do meu métier, dentro do meu mercado, e larguei tudo para viver para o orixá. Porque eu acredito no axé do orixá. Eu acredito no axé que o orixá derrama sobre nós. Eu sou um pai de santo, sim. Por que a gente diz que é um pai de santo? Porque a gente traz a vida a um orixá a partir do momento de uma obrigação. Mas muito mais do que ser um pai de santo, eu sou um instrumento dos meus orixás. Eu sou um instrumento do meu Irumalé, sou um instrumento do meu panteão africano. Eu sou um instrumento de Oxalá. Uma coisa muito importante que tu disse agora, e eu não vou perder este link. Ele diz que eu interrompo ele toda hora. Interrompo. Porque isso se fala muito na vaidade e na humildade. E tu colocaste, sou um instrumento de meu pai, de meu orixá. Sou o Pai Mário de Oxalá. Construo, trago o orixá. No entanto, sou instrumento do orixá. Para o leigo que está nos ouvindo, isso está muito confuso. Você é o Oxalá na Terra? Não. Não sou o Oxalá na Terra, Viviane. Explica pra gente essa diferença. O que eu digo que eu sou um instrumento do meu orixá, porque o Oxalá na Terra, ele é um ser divino. Então, nós somos os seres humanos e nós não podemos nos dar ao direito de achar que nós somos um orixá, que nós somos a força e a energia do orixá. Porque o orixá emana para nós 0,00001% da sua energia. O que nós recebemos dos nossos babalorixás, que eu tive, babalorixá, um pai de santo, o que nós recebemos são dádivas dos nossos orixás, que são os nossos búzios, que é a nossa visão, que é a nossa obé, que vem junto à nossa mão. Eu não posso, nunca, em hipótese alguma, achar que eu sou um Oxalá. Oxalá é um ser, é uma divindade. Nossos orixás de Bará, Ogum, Inhansã, Xangô, Otim, Odé, Ossan, Obá, Chapanã, Oxum, Emanjá e Oxalá, eles são divindades, não são seres humanos. Não tem carne, não tem osso. Eles são forças, são energias. Então eu não posso me colocar na posição de Oxalá. Mas você, como filho do axé, que você disse que é, sim, você sente a energia de Pai Oxalá no seu dia a dia, em você, na sua rotina, na sua vida, na sua construção de vida?
É assim que eu sinto ele. Quando ele me abraça, quando ele me arrepia, que ele me dá este colo, esta força. Muitas vezes eu me ponho, como eu digo, eu sou um homem, mas eu sou um homem que eu sei os meus limites. Muitas vezes quando eu me ponho a chorar, porque muitas vezes eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso que a gente está aqui sempre em 2, 3 lugares. Exatamente. Sou um ser humano, muitas vezes bate uma pessoa à minha porta pedindo determinada coisa e as lágrimas me correm, eu peço, maleme, meu Pai. Misericórdia pelas pessoas. Misericórdia e dá um pouco do teu amor. E quando eu me sento na porta do quarto santo para agradecer, porque eu agradeço ao meu orixá todos os dias, da minha forma, do meu jeito, pelo que eu estou vivendo a cada dia. Ah, mas o senhor ontem estava chorando. Sim, mas o meu choro também eu agradeço ao meu Pai, porque eu tenho forças para ter uma lágrima. Então, desta forma eu sinto meu Pai, desta forma eu sinto o axé dele. Desta forma eu sinto a misericórdia dele, sinto a misericórdia de todos os orixás. Que muitas vezes eu peço à Mãe Iansã também, mãe, dá uma luz sobre alguma coisa e ela me ilumina. Eu tenho medo de pedir qualquer coisa à Mãe Iansã. Não, eu não tenho, Viviane, eu sabe por quê? Eu tenho receio de pedir alguma coisa para a Mãe Iansã. Sabe por que a gente não deve ter medo de pedir algo para o orixá? Porque quando tu pede alguma coisa para o orixá, tu tem que ser justo naquilo que tu pede. Sim, verdade. Eu não peço para ele fortuna, eu não peço para ele riqueza, eu não peço nada disso, eu peço simplesmente que ele me dê saúde para mim poder levar a iluminação dele, a voz dele, aonde ele precisar. De que forma? Sendo humilde. Que quem me conhece sabe muito bem, eu sou uma pessoa extremamente humilde. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa filha de santo. Eu sou filho de um santo. Eu sou filho de 12 santos, eu sou filho de 14 santos, eu sou filho de todos os santos, mas sou filho de um pai que se chama Oxalá, que é a minha luz de todos os meus dias, que é a minha força de todos os meus dias, que podem dizer o que quiserem, mas eu tenho um pai, e esse pai comanda a minha energia do dia a dia, comanda a minha umbanda, comanda o meu Exu, comanda os meus búzios, comanda a minha vida. Não troco nunca nada pelo meu orixá. Tenho os meus filhos, o Yuri e a Camila, que eu amo de paixão, meu neto, o Anthony, certo? São tudo na minha vida, junto com os meus orixás. E por eles eu faço qualquer coisa, filho. Qualquer coisa mesmo. Nunca matarei e nunca roubarei. Mas todo o amor que eu puder passar para eles eu vou passar sempre. Porque eu agradeço todos os dias o pai que eu tenho. Eu agradeço todos os dias a vida que eu tenho. Eu agradeço todos os dias os filhos que eu tenho. E agradeço todos os dias a companheira que eu tenho hoje. Obrigada. Enquanto o Pai Mário toma aguinha, que vocês viram ali que é uma emoção, e realmente quando a gente fala da força do axé, a gente fala de todos esses desígnios que o orixá nos dá. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, você aí que é leigo, que deve estar perguntando, nossa, mas se o Pai Mário e a Mãe Viviane estão falando da força do filho do axé, que é esse poder que o axé tem e que o orixá age na vida deles, eles não têm problema. Eles não têm dificuldades na vida. O Pai Mário falou dos filhos carnais, também tem um filho carnal, né, que é o Augusto, que é tudo na minha vida. Né, junto com Mãe Iansã, eles não têm tropeços, eles não têm erros, porque são filhos de Babalorixás e Alorixás. Engano. Engano de quem acha que é assim. Veja bem, não só nossos, quanto do Pai Mário, quanto de mim, filha de Iansã, quanto dos nossos descendentes carnais e espirituais, aí falando de filhos de santo, todos nós temos nossas passagens, os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas lições para aprender e para superar. Muitas vezes você esbanja. Você abusa do seu corpo, você abusa da sua saúde, você abusa do seu dinheiro, você abusa da sua emoção, você não presta atenção naquele companheiro, naquela companheira que está do lado, você não valoriza aquele filho, é verdade. Não valoriza aquele filho bom que está do seu lado. Você não valoriza
aquele chefe que apostou em você, que lhe dedicou tempo para lhe ensinar, que lhe deu aquele curso de aperfeiçoamento, você não presta atenção naquela pessoa que lhe deu uma palavra amiga. O dia que isso lhe fizer falta, que isso não existir mais na sua vida, você vai saber o quanto você foi abençoado. O quanto isso foi uma bênção de um orixá, de uma magia, de uma força espiritual que age na sua vida. E não pensa que porque você foi um ingrato ou uma ingrata, que isso lhe foi roubado, que você perdeu. Não. Você, na verdade, está aprendendo a dar valor. Você está aprendendo a agir com essa energia que você não dava muito valor. Que você realmente tinha dificuldade de entendimento. Então, se hoje você, minha amiga, meu amigo, sente que falta amor, que falta união familiar, que as coisas estão desmoronando na sua vida, é porque algo está desarmonizado. Por um aprendizado, para que você saiba que valor você não dava, o quanto você tinha de bom ao seu lado e que agora não tem mais. E os passos são dados dia após dia. Os desafios são dados dia após dia. E você vai, sim, você vai aprender. Você vai evoluir. E eu tenho certeza que a cada tropeço, a cada machucado no seu joelho, a cada tropicão que você dá naquele minguinho, sabe o tropicão? Aquele tropicão, Pai Mário, aquele tropicão que a gente dá com o dedinho no canto da cama, sabe? Sei. Dói, né? Dói muito. A cada momento desses, o orixá vai estar do seu lado. Porque quem é filho do axé pode ajoelhar, cai de joelho. Muitas vezes cai de joelho e ainda rala as mãos. Mas tenha certeza que ele vai lhe levantar. Ah, vai. E vai lhe dar força para que você evolua, que você aprenda e principalmente que você saiba discernir quem merece o valor e de quem não merece o valor na sua vida. Porque muitas vezes a gente joga pedra no amigo e dá flores para o inimigo. E o orixá mostra. Dia após dia, ele mostra. Muitas vezes a gente não sabe entender, né? Fica cego pela vaidade, fica cego até pelo bom coração, mas o orixá mostra. É fato, Viviane. O pai sempre me disse uma coisa, sempre me dizia para mim não uma coisa, eu tenho muito essa mania da coisa, mas o pai sempre falava uma situação, meu filho, tu não vai saber o que é o sofrimento de uma pessoa se tu um dia tu não sofrer na carne. Tu não vai saber o que é uma fome se tu não passar uma fome. Tu não vai saber o que é um desemprego se tu não tiver um desemprego. Eu, graças a Deus, muito dessas situações eu não passei, mas tive pessoas em minha volta que sim passaram e eu sofri junto com elas. Então, tudo aquilo que tu sofre para ganhar, tu tem mais prazer. Tudo aquilo que tu ganha com facilidade, tu acaba colocando fora. A lágrima te ensina a valorizar aquilo que tu tem. Nós e tantos outros, eu não sou tão antigo assim, eu me coloco nessa posição, mas outras pessoas que são bem mais antigas que eu na religião, mas fui desta época também, de fazer uma obrigação numa esteira, de comer comida somente de obrigação, nada poderia vir de fora. E se dormia numa esteira durante 8 dias, sem travesseiro, sem nada, por quê uma esteira? Para te entender que tu é ser humano e o teu orixá está sobre a prateleira, para te entender que tu tem que ser humilde perante as pessoas e humilde principalmente perante ao teu orixá. Quando se arreia, se bate cabeça para santo, ou se bate cabeça para o pai de santo,
a gente está batendo cabeça em respeito, em humildade, aquilo que os nossos orixás são e as divindades que os nossos babalaôs e iaôs são para nós. Então, isto é esse axé todo que tu está colocando, Viviane. Tu não pode prever nada se tu não sentir na pele tudo aquilo que tu passa. Se tu não souber aquilo que você precisa. Exatamente. E o orixá coloca para você toda uma missão de vida. Quando as pessoas dizem, logo que a gente começou o programa e toda a ideologia que eu sempre tive de colocar um programa de TV, eu sempre tive a ideia de responder perguntas no programa. E fui muito criticada. Viviane, tu tá perdendo dinheiro porque tu dá orientação na TV de graça. É uma perda do valor da consulta. É uma das coisas que eu sempre quis ajudar as pessoas, independente disso. No entanto, o valor da consulta e o valor do jogo de cartas é um axé. Porque Exato. ele é transformado em condições de manutenção daquela casa e de manutenção da comunidade. Não significa que a gente tem que continuar vivendo na Idade da Pedra, né? Por isso que a gente, quando é idôneo, tem conta bancária que possa ter cartão de crédito, né? Porque quem não é idôneo não tem conta bancária, né? Fica Exatamente. lá pendurado. Mas esse valor da consulta, esse valor do axé da consulta, de búzios ou cartas, ele é o valor do axé. E quando você vai fazer, quando você agenda a consulta, você já está passando por uma transformação. Você já está passando por um tratamento espiritual. Porque daquele momento você já está em contato com a casa que você agendou a consulta. Naquele momento, Pai Oxalá e Mãe Iansã já estão olhando por vocês. É claro que, para quem tem muitos problemas de feitiçaria, e cada dia a gente encontra nas nossas mesas de búzios e de cartas problemas mais graves, não é isso, Pai Mário? Cada dia mais, Viviane. Cada dia mais. E cada dia mais problemas que te deixam muitas vezes abismado da capacidade das pessoas. Capacidade de maldade das Exatamente, pessoas. exatamente. Capacidade de maldade. Porque tu acaba absorvendo e sorvendo muito da energia que essas pessoas estão trazendo para ti. Não essas pessoas que vêm jogar conosco que são más, mas sim o que fizeram para elas. Verdade. Então tu É acaba... muito peso. E a maldade muitas vezes, gente, não é maldade de feitiço, mas maldade do dia a dia, maldade de hipocrisias, maldade de fingimentos, maldade de fofocas, maldades, perdão, de maldades mesmo. Maldade, é verdade. Maldade Sabe, de não tem- querer mal e às vezes nem querendo mal, simplesmente de pirraça com o outro. Exato, a gente marca sempre as consultas em torno de 40, 50 minutos, por quê? Porque para te sair de uma sala de búzios, algumas situações, não com cargas, porque nós somos preparados para absorver essas cargas, mas sim pela incoerência do ser humano, eu posso dizer assim, a intolerância do ser humano, a ignorância do ser humano, não das pessoas que estão sentadas jogando contigo, Porque essas mas estão das buscando ajuda. coisas, exatamente, das coisas que fazem para essas pessoas. É tão difícil, gente. Mas sempre existe uma resposta e um caminho. Tanto Mãe Iansã quanto Pai Oxalá sempre estão de braços abertos para lhe auxiliar. De uma forma ou de outra. Ninguém sai da casa de Iansã sem uma orientação. Você pode até não querer aquele caminho naquele momento, mas pode saber que orientado você vai ter. A resposta você vai ter. E mais, a orientação para resolver aquele momento que está tão embaraçado na sua vida. Porque nós temos a força do axé dentro da casa da Iansã, dentro da casa de Pai Oxalá e de todos os orixás. Lá nós reconhecemos que somos dependentes dessa força, mas instrumento dos orixás. Então, a casa de Iansã, além de ter a força do axé, está sim conectados com vocês. Pessoal que quer agendar esta consulta, o telefone está aí no ar, o André já colocou aqui o meu telefone, né? Vai começar a colocar o seu independente, Pai Mário, vamos ter modificações aqui, mas o telefone da casa de Iansã, vou colocar o geral aqui, da casa de Iansã, 3084-3434, 3084-3434,
aquele tempinho para você ligar, agendar aquela consulta, que eu tenho certeza que os orixás vão viabilizar a sua presença lá e a solução do seu problema. 3084-3434, a gente já volta. Voltando para vocês, agora não serei eu que vou aqui palestrar para vocês. Eu vou chamar o Pai Mário. Por gentileza, Pai Mário. Eu tenho um tema que você vai abordar e vai contar para o pessoal. O poder do número 7. O poder do número 7, Viviane, ele é um poder cabalístico, ele é um número cabalístico, ele é um número primo, que ele vem e traz junto a si uma energia, a energia do sétimo dia, a energia da sétima posição, a energia do sétimo caminho e da sétima luz. Deus construiu o mundo em 6 dias, que começou no domingo, e descansou ao sétimo dia, que é o sábado, que é o sabá, que é um número também muito forte dentro do israelita, dentro do judaísmo, dentro de todas as nossas religiões. Conheço muitas pessoas que não fazem nada sem o número 7. Assim como o 13, algumas pessoas têm o 13 como negativo, pelo posicionamento dele, o 13º número, que sempre é um número perdido, o 7, ele é um começo. Eu tenho ele comigo já há muito tempo, de várias formas. Uma dessas formas que eu tenho com ele é a forma do meu Exu, do Exu Rei das 7 Cruzilhadas, é a forma da força dos 7 cruzeiros, da força das 7 almas, da força das 7 lombas, das 7 figueiras. Então o número 7, ele te traz toda uma energia, que ela é gerada da forma positiva, da forma singular, da forma única. Ele é um número que, se tu dividir ele, fica 13,5. Né? Mas tu pode dividir ele em 2, ficar 3 para um lado, 4 para o outro também. Esta é a energia dele, a divisão dele. A divisão do 7 se torna sempre uma divisão singular. Ela não muda e nunca mudará. Quando tu traz a energia do sétimo dia, do sábado, a energia do começo e do final, que é o 7, é uma energia muito pura, Viviane. Uma energia muito singular e uma energia muito única. Algumas pessoas eu conheço, como eu já disse antes, tenho um filho que tudo aquilo que ele faz tem que ter o 7. Tudo aquilo que ele faz, ele assina o número com o 7. Ele não é uma pessoa muito nova, tá? Ele deve estar com seus 70 anos, mais ou menos. Mas, desde criança, ele sempre dizia para mim, pai, eu sempre trouxe o 7 junto comigo. Até ele ria muito comigo, ele dizia que ele tinha um 7 gravado na testa. Que em determinado ponto, quando ele estava triste, ele estava contente, ele tinha um 7 gravado na testa. E é isso que o 7 pode te oferecer. O número 7, a cabala 7, o dia 7, o começo do fim. Não, o começo de tudo aquilo que tu pode fazer. Em homenagem a esse 7, a esse número cabalístico, há uma promoção? Há uma promoção, em homenagem ao 7. Nós começamos ontem a promoção, certo? Mas ela vai funcionar a partir de segunda-feira. Terá um desconto de 30% nas consultas com a mãe Viviane e com o pai Mário, a partir de segunda-feira, certo? Posso dizer o valor, né? Claro. Acho que tranquilamente, né? Claro. Vai ser R$70, ok? Essa promoção ela vai durar em torno de 15 a 20 dias, então liga 3084-3434, agenda a sua consulta, certo? Hora marcada, momento único seu, ok? E essa homenagem é feita para o seu 7 também, porque é o mês de março, é o mês de aniversário dele também, né? É verdade, é verdade. Mês de aniversário que dia dele. Aniversário? Vamos voltar. Gente, já tem que ser a voz de vocês. Aniversário de Exu, o que é isso? Primeiro, é uma comemoração feita em relação ao seu assentamento e ao seu nascimento. Por isso que eu digo que o 7 tem 2 datas de aniversário, sim. Ele nasceu num dia 19 de agosto de 1977, 78, se eu não me engano. Eu tinha 6 aninhos. Tá? 77, 78. Eu era uma criança, onde ele vinha assim para me descarregar, porque eu tive uma série de problemas. Chegava ao final de uma sessão orientado por um preto velho, que era o pai Chico,
de meu falecido avô, pai Mário também, de Oxalá. E depois, posteriormente, o assentamento dele, que foi feito com o pai Neco de Oxalá, mas muito depois, que foi a afirmação da última obrigação dele, a obrigação, como a gente diz, gigante, que foi no dia 23 de março. Então, a data de assentamento que é comemorado é dia 23 de março. 23 de março. 23 de Então, a março. promoção está aí em homenagem a esse momento dele. Até o dia 23 de março, então. Então, até 23 de março em homenagem Ok. ao 7. Promoção, então, na consulta. E eu já vou fazendo, então, a minha missão, né, gente? Que é o que Manhança colocou no meu caminho. Através do site, coloca o site para mim, vivianediançã.com.br, aproveitar que é sexta-feira, o pessoal vai acessando o site e vai entrando aqui no pedido de orientação. Os vídeos já estão em dia, o blog está atrasado, mas eu vou começar a escrever. E também você pode acessar aqui o programa ao vivo. Ali tem 2 TVzinhas, uma para assistir ao vivo, sempre às 16 horas, e outro para assistir às reprises. Olá, Viviane, preciso de uma ajuda. Faz um ano que não consigo um serviço, o meu marido deu a louca e foi embora. Pode ver, por favor, o que está acontecendo? E se vou conseguir logo um emprego. Se o marido deu a louca, né? Espiroteou e foi embora. Enlouqueceu. Coitado. E por que ele foi embora? Quer mesmo saber? Tem certeza, amiga? Cuidado, hein? Cuidado com o que você deseja. Não quero mais ele. Quero saber o porquê ele foi embora, sem falar comigo. Ele foi embora e não falou com ela? Que falta de hombridade. Mas vamos ver o que acontece aqui para nossa amiga. Até vou apoiar aqui na taça, minha tacinha de bruxa. Qual câmera vai mostrar a carta? Você? Então aqui. Foi embora lá. Ai, moça, eles estão me deixando tonta. Aqui. Foi embora, não disse por quê. Por que esse homem foi embora? Por que este homem deu a louca? O rato é roubo de energia. De cara, o rato é roubo de energia. Ele foi embora porque houve um roubo de energia dele. Um roubo de união familiar. E aqui está a tua resposta, né? Quer que responda mais? As cartas não mentem jamais. As cartas não mentem jamais. Jamais. Né? Então tá aí a tua resposta clara e evidente. Desculpa, amiga, perguntei se tu queria saber. E o pior, né? Se tu queria saber mesmo. Tá aí a resposta pra ti. Tu não quer mais saber dele? Então larga pras outras. Agora eu vou te fazer uma perguntinha de uma amiga Fique aqui também. à vontade. Já que tu entrou nesse assunto. É meu karma. Nesse assunto, então vamos lá. Me ajude. Meu nome é tal, certo? Mandei meu marido Agora fulano é de tal embora e estou arrependida. Gostaria de saber se ele volta. Tem uma musiquinha Responda, por favor. Tem uma musiquinha do Chaves, né? Do programa Chaves que diz, né? Volta, cachorro arrependido. Ah, sim. Cantaram sim. esses tempos, eu não entendi direito, porque eu não assisto esse tipo de programa. Mas. E volta o cachorro arrependido, o cão arrependido. As orelhinhas murchas, né? Cabia entre as pernas. Enfim. Vamos ver aqui. Se ele volta? Ela mandou embora e está arrependida, né? Pois então. Por que vocês fazem essas bobagens e depois se arrependem? Me explica. Por que o impulso atrapalha tanto? Amiga, ele tá magoadérrimo contigo, tá? Ele não quer muito saber de conversa contigo. Mas se tu modificar o tom da conversa, porque tu também não tá sendo nada humilde. Tu tá impondo as coisas que tu quer. Tu impôs que ele fosse embora, tu tá impondo que ele volte, tu tá impondo. É muita imposição aí na história. Tu fez a bobagem, tu fez a cacaca. Então agora o que tu tem que fazer? Faz o cão arrependido, né? Tenta modificar, mas seja humilde no teu pedido. Principalmente porque da maneira que está, ele não volta. Se tu modificar a maneira da conversa, a maneira de tu viver com ele, controlar a impulsividade, explodir menos, e tu corre, hein? Então eu vou te dizer um prazo aqui.
Ai, ai, ai. A Iansã me disse que se tu não retomar esse casamento até abril, tu não arruma mais. Zé Fini. Zé Fini porque ele vai ter outra pessoa. Corre porque ainda não rolou. Até abril. Olha só. Olha só. Vamos abusar um pouquinho mais dela, né? Faz horas, né? Ela tá precisando. Vamos abusar um pouquinho mais. Sou casada fazem 25 anos. Recentemente conheci uma pessoa e tive um relacionamento com esta pessoa quase 1 ano. Nos separamos no final do ano passado. Porque esta vida dupla não dava para continuar. Tá, ela é casada e teve um amante por um... Exato, durante 1 ano. Quero saber se fico com meu marido ou se o outro vale a pena. Poderia me responder nas cartas? Então ela não terminou com outro? Terminou, mas ela quer saber se ela volta para o outro. Pelo que eu estou entendendo aqui, foi um término meio obscuro. Fica com o marido. Fica com teu marido, que teu marido é sincero, a tua família vale mais a pena e o outro somente ilusão. Pronto, respondido. Rápido e objetivo. Realmente, Respondido. gente, eu não tenho muito assim, eu digo, às vezes a gamela, né? Porque tem que ser, tem que ser. Então aqui no caso eu vou dizer, não, porque houve uma paixão, quem sabe, talvez. Não tem quem sabe, talvez. Objetivamente a carta aqui está mostrando. No outro caso, por que ele foi embora? Bom, apareceu ali a mulher, né? Com quem eu fico? De cara a felicidade marcando a família, né? Marcando o homem, o marido, o oficial. Então, fica com teu marido que o outro são só flores. Aquilo que é muito bonito, depois murcha e morre, né? Então, encerra esse teu romance, investe no casamento. Aquilo que tu fazia com a amante, vai fazer dentro de casa que tu vai ser mais feliz. E tchau. Ok, ok. Tem uma... Gente, vamos trabalhar um pouquinho? Esses casos que nós estamos colocando aqui a gente não está dizendo nomes, né? Mas são casos muito sérios, são vidas humanas. E se você pensar bem, aqui no caso dessa menina que tem amante, é mais de uma vida. É o marido, são os filhos, é o amante, é a família dela, pai, mãe, família dele, família da sogra. São muitas pessoas envolvidas. E isso não pode ser tão explícito aqui na televisão. Então, para vocês que têm dificuldades nesses campos que são muito sérios, agenda a tua consulta, aproveita que está numa promoção. De segunda a sábado nós estaremos atendendo na casa de Iansã, que fica na zona sul de Porto Alegre. Pessoal que está vindo da zona norte, vai até o centro, pega a lotação, né? A lotação, Guarujá e Ipanema, vem tranquilo, desce na esquina da rua, Rua Gávea 113, e faz tranquilo a sua consulta. A consulta você agenda pelo número 3084-3434. Anota aí, 3084-3434, porque esse tipo de problema ele não é tão incomum assim não. Pelo contrário, é muito comum. E você está rindo aqui do caso dela? Não queira isso na sua porta, com a sua filha. Não queira com você mesmo. Porque é um nível de ansiedade, de angústia muito grande. Quando ali no caso, ela, no ato impulsivo, mandou embora o marido, imagina a solidão de saber que ama, que o marido também ama, mas que por uma grande burrada estão separados. Então, agenda a consulta e tenta encerrar esse monte de tristeza, esse monte de angústia de uma maneira correta e séria. 3084-3434 e a gente já está fazendo essa promoção porque a gente sabe que o ano começa depois do carnaval, né? Então a gente já quer que as pessoas comecem o ano com o pé direito. Então, promoção no valor da consulta em homenagem ao número 7, 3084-3434. Vou fazer o contraponto. Acha que é só comigo? Não, mas parei um pouquinho. Parei. Mas eu tenho mais uma aqui para ti, Viviane. É até um caso meio sério o final da pergunta aqui, tá? Tá. Olá, Viviane. Gostaria de saber. Meio sério? Não todos são sérios. Não, eu digo meio sério porque aqui está envolvendo um certo complicador, tá? Olá, Viviane. Gostaria de saber sobre um processo que tem em andamento contra o Estado.
ainda não me mandaram o retorno. Eu também sou muito azarado na minha vida amorosa. E perdi no final do ano passado minha sobrinha, o nome dela é Yasmin. Eu sinto a presença dela dentro da minha casa. Obrigado por responder a minha pergunta. Assunto. Sim, Viviane, eu coloquei... Qual que tu quer que eu responda aqui no programa? Eu acho que acima de qualquer coisa eu gostaria que tu respondesse sobre a sobrinha dela. Certo? Ai, minha mãe. Gostaria que tu respondesse sobre a sobrinha dela. Depois eu quero que tu explique, então, vou deixar para ti, porque eu falar de minha mãe vai ser muito difícil, então, porque ela é muito maravilhosa. Então, quem sabe eu explico sobre essa sobrinha. Fica à vontade. Posso? Se me permite? Claro. Porque é um ponto que eu gosto, não é que eu goste muito de trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar com morte, mas desta questão de espiritualidade. Minha amiga, vamos começar da seguinte forma, tá? Não precisa haver um jogo para isso. Se a sua sobrinha está em volta da sua casa ou não. Em relação ao seu processo, em relação à sua vida amorosa, isso é um caso à parte, ok? Esta questão da sua sobrinha estar na sua casa, em volta da sua casa, de que forma ela foi perdida? De que forma essa pessoa faleceu? De que forma tem a tua ligação com ela? Que ponto era? Por quê? Quando a gente perde um ente querido, que a gente começa a chamar muito por ele, ou sofrer muito pela perda dele, todos sofrem, certo? Não é ser um homem de gelo, não é ser uma mulher de gelo, e nem simplesmente deixar as coisas para o passado. Mas, da forma que se perde, é a forma que tu acaba atraindo esse espírito de volta, porque ele se torna um espírito sofredor, ele se torna um espírito que ele não está aceitando a forma que ele desencarnou, ele não está aceitando o desencarne dele. Então, vou lhe dar um conselho. Como ele disse, isso não é uma coisa para se responder simplesmente num búzio pela televisão. Isso teria que ser uma consulta um pouco mais aprofundada. Vou lhe dar um conselho. Vá numa igreja, mande rezar uma missa para esta menina, certo? Peça para os familiares não ficarem invocando muito ela. A saudade eu sei que dói muito. Não sei a idade dela, você não me disse nem de que forma ela faleceu. Mas dê paz e dê conforto para esse espírito. Porque esse espírito está precisando disso. Você pode sim estar sentindo a presença dela em casa? Sim, você pode, pela saudade dos familiares em relação a ela e a saudade dela em relação aos familiares. A carne se vai, o espírito fica. E isso é uma coisa que tem que ser sempre bem lembrado. Não chame por ela, chore por ela, mas chore por ela pedindo que os pais, que Deus, que todas as religiões, que todos os guias, que todos os mentores, que todos que tenham fé encaminhem ela. Que os nossos mentores espirituais, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e o nosso grande Chico, me fugiu o nome dele agora, que eles possam encaminhar o espírito desta criança, o espírito dessa pessoa, da melhor forma possível. Certo, minha amiga? Peça por ela, mas de uma forma carinhosa, não com sentimento de dor, mas sim com sentimento da saudade, de amor, ok? Eu chamaria não preciso chamar, na verdade, não é o momento, mas colocaria Espírito Lúcio e Espírito Emanuel. Exato. Gente, aqui vem uma explicação que é uma área bastante delicada, mas eu também queria colocar para vocês que existem vários campos. Aqui no caso dessa moça que fez várias perguntas, né? E essas perguntas estão muito relacionadas a vários campos da vida dela. Claro que ela linkou com uma pergunta em relação à sobrinha, mas ela tem várias coisas para resolver na vida dela, que pode ser um problema só ou pode ser vários problemas. Então, quando a gente está assim muito perdido, que a gente falava inclusive no início do programa, quando as coisas estão muito difíceis, para tudo. Aproveita a promoção do valor da consulta e agenda. 384-3434, 384-3434, agenda a consulta, vai a partir da segunda-feira e eu tenho certeza que nós vamos auxiliar vocês, tá bom? Enquanto você liga, um breve intervalinho e eu já volto. Quanto tempo? Fone 73, onde é que é 73? 2. Pois é, voltando, agora eu recebi um e-mail através do site, que foi, será que dá para fazer uma amarração? O que é amarração? É amarrar a pessoa toda?
Amarrar que nem índio dá, né? Quando a gente é criança, a gente tem vontade de amarrar os primos. Né? Muito Num eu tronco amarrei. de árvore, amarrar. Muito eu amarrei, muito eu Pois amarrei. é. Muito eu amarrei. Mas aqui eu recebi um e-mail que diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber, até o prefixo é 73, onde é que é 73? Como faço para fazer uma amarração para o meu ex? Gente, será que a amarração existe? Será que há como trazer um ex ou prender um homem, uma mulher, para toda a vida? Será que vale a pena? Pai Mário de Oxalá, amarração existe? Amarração existe, Viviane. Para toda a vida, não sei. Para toda a vida é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Tu pode desistir no meio do caminho. Mas a amarração existe sim. A amarração existe de várias formas e de vários jeitos. A amarração pelo amor, certo? E tem a amarração pela dor. A amarração pela dor é aquela amarração que ela desfaz uniões, que ela desfaz casamentos, que ela desfaz noivados, que ela desfaz namoros. Por quê? Porque tem uma segunda pessoa, uma terceira pessoa no interesse e acaba fazendo uma amarração com ela e acaba desamarrando um laço familiar. Uma amiga que esteve comigo essa semana perguntou, tá aí o livre-arbítrio? Existe. Existe o livre-arbítrio. Mas feitiço é feitiço, né? Existe o livre-arbítrio, mas tu Feitiço tem... atropela tudo. Exato, mas tu tem livre-arbítrio quando tu não tem um feitiço por cima de ti. É, feitiço atropela tudo. Muitas vezes, muitos casais e muitas pessoas que vêm consultar comigo em relação a uma separação ou algo, que há um trabalho de feitiçaria para desamarrar esse casamento, ou há uma amarração com uma terceira pessoa, eu digo, tu quer decidir se tu quer te separar ou não, a primeira coisa que tu tem que fazer, quebra o feitiço para te ter uma ação de cabeça limpa, para te não fazer que nem tu fez com esta amiga. Que nem essa amiga fez. Vai-te embora, não te quero mais, e agora está arrependido. E agora? Chora, cão arrependido. Agora chora, cão arrependido. E é um fato. O trabalho de amarração existe? Sim, ele existe. Se faz? Sim. Mas tem que, primeira coisa, saber se existe amor entre ambas as partes. E um amor verdadeiro, né? E um amor verdadeiro. Contra o amor verdadeiro, existe feitiço? Existe. Mas existe força para desmanchar e quebrar qualquer feitiço. Agora, se for um amor amarrado, tem que ficar muitas vezes reforçando aquilo, mas existe sim. Existe forma. E pega, porque uma mandinga bem feita, minha amiga, é difícil de desmanchar, não é isso, Pai Mário? Exatamente. Extremamente difícil de desmanchar. Uma mandinga bem feita, olha, tem que rebolar, negrinha. Tem que rebolar para desmanchar, tem que sacudir a saia, bater a bota e bater muito casco por aí. Mas existe e se faz, sim. Já respondida a pergunta, né? Já que é uma pergunta bastante comum, se a amarração existia ou não. O pessoal perguntou também muito no site se existe a possibilidade de consultar neste sábado seguinte, né? Nesse agora, amanhã não. No sábado que vem. Sim, eu estarei atendendo no próximo sábado, Pai Mário, para botar em dia minha agenda. Contra a minha vontade, né? Sim, contra a sua vontade. Contra a minha vontade. Eu sei disso. Mas no sábado estarei atendendo, normalmente, o pessoal que trabalha aí de segunda a sexta, aproveita, ó, e a agenda é o mesmo valor da semana, é o mesmo valor da promoção. Só que vai ser reduzido o tempo. Tá bom, reduzido o tempo, não vou atender até às 21. Não, só até às 18 horas. Então tá, só até às 18. Olha, pessoal, que é firme. Isso é orientação da minha terapeuta, que ela diz que eu sou workaholic, né? Então tudo bem. Então aproveita a promoção e vai agendando a consulta. 384-3434, tá aí o número para você. Quer dizer, não ouviu direito? Olha aí o número. 384-3434, agenda a consulta durante a semana. A partir das 14 horas, Pai Mário de Oxalá. Mãe Viviane de Ançã. Estarão atendendo normalmente. Lembrando que você que vai consultar terá a sua orientação e sairá sim com uma resposta. E principalmente a orientação segura para resolver o seu problema, tá bom? Aproveita a promoção 384-3434. Quando se fala em magia, quando se fala em energia, se fala em força. Nós hoje falamos sobre força do axé. Exato. Falamos sobre amarração. Exato. E falamos sobre a energia do número 7. Exato. Quantos temas num dia só? Bastante temas.
Sabe que eu reclamei outro dia que nós estávamos muito parados. Muito sérios. Muito sérios. Disse que eu estava muito sóbria. Estava muito sóbria. E hoje nós estamos... Hoje é sexta-feira, né, Viviane? Hoje é sexta-feira. Mas a sexta-feira não termina as nossas preocupações, viu, gente? Todos aqueles que a gente atende durante a semana. Estaremos em Tramandaí trabalhando. Exato, exato. É o último final de semana É o em último Tramandaí. final de semana de Tramandaí. Estaremos tocando uma sessão hoje para povo de Exu na casa, em Tramandaí, na beira da praia, Nafem. Certo? Não concordo, não sou e não faço, não discordo de ninguém. Mas de minha parte... Ema. Cada um com seus problemas. Exatamente. Então hoje estaremos tocando a sessão na praia de Tramandaí e segunda-feira nós estamos retornando. Trabalhando normalmente. As consultas podem ser agendadas a partir das 10 da manhã, né? Das 10 da manhã até as 21 horas você agenda a consulta. Realiza as consultas a partir das 14 horas. Telefone para contato 3084-3434. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, mãe Viviane. E não nos abandone. Estamos no site vivianediançã.com.br. Sempre. 24 horas com você. Você aí, Vivi aqui. E foi Mário deixar lá com vocês aí na reprise pelo site. Até segunda-feira às 16 horas em ponto, aqui pela TV Urbana. Ruim, eu sou o céu para as tuas tempestades.